Às vezes a gente esquece. Isso não é bom. Então, abra, irmãos, Marcos 6, versículo 1 a 6, onde está a palavra de Deus. Vamos ficar em pé para ler a santa palavra do Senhor. Marcos, capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Estas são as palavras de Deus. E partindo dali, chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Estava admirado da incredulidade deles e percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Amém. Senhor, obrigado pela tua palavra. Peço que o Senhor abra o nosso coração, nosso entendimento, para crescer na fé e aprender um pouco mais, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, podem se assentar. Essa palavra é muito interessante. É uma das palavras que a gente decora rapidinho quando está lendo o Evangelho. E marca muito, principalmente a parte que Jesus fala que nenhum profeta, nenhum profeta fica sem honra, exceto na sua casa, entre os seus. E a gente fica com esse versículo na cabeça, às vezes fica repetindo. Mas a gente vai partir aqui, irmãos, do começo, bem do comecinho, e vamos meditar em cada parte dessa passagem da Bíblia, entendendo exatamente o que é que o Senhor nos ensinou aqui. Vamos começar observando primeiro o seguinte: partindo dali, chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. Veja, irmãos, o que é essa pátria de Jesus? Aqui a palavra pátria, hoje a gente usa ela no sentido de um país, né? Você fala, mas Jesus não estava já em Israel, né? Como assim foi para a sua pátria? Mas aqui ela é usada no sentido da sua terra, o lugar onde ele cresceu. E Jesus, a gente sabe que ele teve que fugir bem novinho para o Egito, mas depois ele voltou. E quando ele voltou, a terra que ele ficou foi a terra que era a terra natal de José e Maria, que era Nazaré. É por isso que Jesus é chamado Nazareno. Você fala assim, mas Jesus não nasceu em Belém? Pois é, ele nasceu em Belém, ficou em Belém um pouquinho, fugiu para o Egito, mas depois voltou para a terra que era a terra de Maria, sua mãe, e de José, o seu pai adotivo, vamos colocar assim. E é por isso que Jesus é chamado de Nazareno, porque ele cresceu ali em Nazaré. Então, se ele voltou para Nazaré ali em torno dos seus 10, 12 anos, e ficou em Nazaré até começar o seu ministério em torno dos 30 anos, então Jesus ficou muito tempo em Nazaré, ele de fato cresceu em Nazaré, ele de fato ficou conhecido naquela cidade. O que era Nazaré? Nazaré, irmãos, não era uma cidade grande. Nazaré era um vilarejo que o pessoal estima vivia ali mais ou menos em torno de umas 500 pessoas. Então era uma currutela. Quem sabe aqui o que é uma currutela? Nem os mais antigos, só lá que ia saber o que é uma currutela. Mas você sabia, né? Pois é, então isso já denuncia bastante coisa. Não, mas o pessoal, não, mas é brincadeira, na verdade. O pessoal, por exemplo, você vai em Mato Grosso, é uma palavra comum, currutela, é um vilarejo que fica ao redor da pista, um vilarejo pequenininho. E Nazaré era isso, era um vilarejo de em torno ali de 300, 500 pessoas, dependendo da época do ano, que vivia de agricultura e pecuária. E o que eles plantavam? Eles plantavam vinhas, eles plantavam oliveiras, então eles ali escolhiam, eles tinham azeite, eles tinham vinho, eles tinham grãos também.
trigo, cevada, e animais, cabra, boi, esse tipo de bicho, ovelha. Essa era a profissão majoritária desse vilarejo. Só que José era carpinteiro. E Jesus era conhecido na cidade pela profissão que ele herdou de José, a carpintaria. Mas a gente hoje pensa que carpintaria é madeira, e realmente a palavra em português é para madeira, trabalhar com madeira. Mas a palavra no original para carpinteiro designava não só alguém que trabalha com madeira, mas alguém que trabalha com construção civil, que óbvio envolve madeira, mas também envolvia pedra. Então Jesus, ele era, vamos dizer assim, um trabalhador da construção civil, ele era um pedreiro, né? Colocar no nosso jeito de falar hoje, era isso que José era. José era alguém que trabalhava em construção civil, Jesus trabalhava com ele nisso, e Jesus veio a ser o carpinteiro. Você vê que as pessoas falam de Jesus como o carpinteiro. E essa cidade, esse vilarejo de Nazaré, que era muito pequeno, ficava perto de uma cidade maior chamada Séforis. Séforis não era uma cidade judaica. Então, o povo que morava em Nazaré, isso aí já os estudiosos conseguiram ver pela arqueologia, era um povo judeu muito devoto, muito fiel a Deus. Então, ali não tinha porco. Ali você vê que o povo, por exemplo, uma coisa que distingue muito o judeu do gentil na arqueologia é que os judeus usavam talhas de pedra para guardar vinho, para guardar água, para guardar azeite, e não usavam talhas de barro ou outras coisas. Por quê? Porque, vocês lembram que eu expliquei para vocês semana passada a questão da imundície, quando a pessoa ficava imunda por causa da menstruação, por causa de um outro motivo? A pedra na legislação do Antigo Testamento não ficava imunda pelo toque. O barro ficava. Então, se você tinha água num jarro de barro e uma pessoa imunda tocasse no jarro de barro, a água dentro ficava imunda. Mas se você tinha talhas de pedra e a pessoa imunda sem querer tocou na pedra, não tem problema, não vai ficar imundo. Então, era uma coisa que você distinguia. E eles tinham muitas talhas de pedra, o que indica que eles eram muito devotos, eles estavam muito preocupados em manter a sua pureza ritual. E como era uma cidade muito pequena, provavelmente não tinha muito serviço para carpintaria. Os carpinteiros que moravam em Nazaré provavelmente iam prestar serviço em Séforis, que era a cidade grande que ficava próxima de Nazaré. Então, Séforis não era uma cidade judaica, era uma cidade gentílica. Ali tinha pessoas que adoravam vários deuses. Ali tinha pessoas que comiam carne de porco, ali tinha pessoas que não estavam preocupadas com esse negócio de pureza ritual. E Jesus, provavelmente, ao longo da sua juventude e da sua vida adulta, enquanto ele ainda estava em Nazaré, foi trabalhar em Séforis. Provável, né? É provável, é só uma curiosidade nossa aqui, porque é muito difícil que Jesus, como carpinteiro, trabalhasse só em Nazaré. Talvez ele também foi construir coisas e trabalhar na construção civil em Séforis, que era a cidade próxima ali. Então é essa cidade para onde Jesus volta. Essas pessoas eram um grupo muito pequeno de pessoas, 500 pessoas talvez. É claro que a gente está aqui trabalhando com conjecturas, mas conjecturas embasadas dentro de um estudo arqueológico, enfim. Só que é óbvio que em Nazaré, quando você tem, pessoal, um vilarejo de 500 pessoas, todo mundo conhece absolutamente todo mundo. Não tem como um casal brigar em Nazaré e ninguém ficar sabendo. Não tem como acontecer, não tem como seu filho aprontar e você dar uma bronca nele sem todas as 500 pessoas da cidade ficar sabendo, certo? Então, assim, isso é muito interessante porque daqui a pouco, quando Jesus chegar em Nazaré e o pessoal começar a falar dele, você vai lembrar disso. Jesus era muito bem conhecido em Nazaré. Jesus era muito bem conhecido em Nazaré. Não tinha ninguém ali que não tivesse muitas memórias de Jesus. Por quê? Porque é um grupo pequeno de pessoas. Você está vendo as mesmas pessoas o tempo todo.
E elas estão o tempo todo cruzando o seu caminho, e as histórias estão correndo, o que acontecia na casa de Jesus, e o que Jesus viveu ali. E aí Jesus volta para a sua cidade, e ele vai para a sinagoga da sua cidade, ele vai para a sinagoga de Nazaré. E chega lá, ele prega. Será que a pessoa, o presidente da sinagoga, deu oportunidade para ele pregar? Será que ele começou a dar um testemunho e emendou numa pregação? Não sei, eu sei que de repente ele estava pregando. E ele pregou muito bem, né? Ele pregou muito bem ali. Sábado era, irmãos, o domingo deles, era o dia de ir para a igreja. E Jesus foi para a igreja junto com todo mundo, no sábado, na sinagoga. E ali ele pregou e as pessoas ouviram ele pregar. E a Bíblia diz que muitas pessoas, e aí você fica naquela, muitas quer dizer a maioria, quer dizer todas, quer dizer só um grupo grande, não necessariamente nem a maioria. Eu acredito que muitos aqui significa a maioria das pessoas. Não todos, talvez, mas a maioria. Porque na Bíblia, muitas vezes, você tem uma questão de paralelos e contrastes. E muito é o contraste de pouco, certo? Então, se você tem um grupo de 500 pessoas ali, esse muitos tem que ser um número considerável. Eu acredito que provavelmente a maioria se admiravam, mas interessantemente essa admiração, e aí vem algo que eu falei para vocês da outra vez. Quando a gente falou sobre admiração numa última mensagem, e a gente estava vendo uma admiração positiva, aqui nós estamos vendo o tipo de admiração contrário. Vocês lembram que a palavra admiração era um tipo de um espanto, uma surpresa? Você se depara com uma situação que você não imaginava e aquilo te paralisa? Mas isso pode ser uma coisa boa ou uma coisa ruim. Pode ser um sentimento positivo ou negativo. Não quer dizer que toda admiração é positiva. Essas pessoas se admiraram de Jesus de uma forma negativa. Não foi uma admiração positiva. E aí você fica pensando, mas por quê? O que aconteceu aqui? Por que eles ficaram? Era uma coisa, um espanto negativo. Elas ficaram espantadas, elas ficaram surpresas, mas uma surpresa indesejada. É como se você chegasse na sua casa, imagina a seguinte situação, às vezes pode ser uma coisa, vamos supor que um dia Maria chegou em casa, foi no centro fazer o quê, resolver não sei o que lá. E aí é bem no dia que ela estava de folga e o Janilson estava de folga, vamos supor. Aí ela chegou aqui em casa e o Janilson fez uma surpresa para ela. Vamos supor que ele fez um jantar, né? E colocou aqui umas coisas gostosas, coisa que ela gosta, nada de peixe frito, camarão, nada disso, né? Coisa boa. Fez uma coisa boa. E ele mesmo que fez, não foi comprou, não fez. Colocou aqui, né? Vai ser uma surpresa boa, gostosa, certo? Vai ser uma surpresa. Vai dar uma admiração. Talvez vai dar uma paralisação. Talvez a Maria vai chegar na porta ali, né? E vai travar um pouquinho ali, uns 30 segundos ou 30 minutos. E depois vai entrar. A mesma coisa se o Dri fizer isso com a Carol, né? A mesma coisa se eu fizer isso com a Pri, vai ser a mesma coisa. Vai ficar paralisado, porque não é uma coisa do comum. O comum é eu chegar em casa e ter uma janta pronta. Não é o comum ela chegar e ter uma jantinha pronta, né? Mas a gente de vez em quando faz um especial aí, viu, maridos? Vamos fazer um especial para nossas esposas, é uma surpresa boa, né? Agora imagina que você chega em casa, já aconteceu isso aqui, provavelmente com a Maria também, mas isso é uma surpresa real, que já deve ter acontecido, porque eu sei que teve uma época que chovia muito, a água entrava lá, né? E aí você chegou aqui e a casa está cheia d'água para todo lado. É uma surpresa também. Paralisa. Se para ali, fica uns 30 segundos, pensa, meu Deus. Mas é uma surpresa negativa e indesejada. Não queria. Você já pensa no trabalhão que aquilo vai dar, você não quer. Então, essas pessoas estavam no segundo caso. No caso em que elas não queriam ver aquilo. Aquilo era algo que elas não desejavam. Então, a Bíblia fala que essas pessoas ficaram admiradas com Jesus, mas não era uma admiração positiva. Olha só.
Elas se admiravam dizendo: de onde lhe vêm estas coisas e que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como é, né, que ele faz essas maravilhas? Mas pensa bem comigo, a questão aqui não era eles dizendo assim: nossa, como Jesus, que legal, você viu Jesus pregando, pregou muito bem, trouxe uma palavra maravilhosa. Porque se você lê isso daqui sem perceber muito o contexto, parece que é isso que está acontecendo. Parece que essas pessoas estão chegando, estão falando assim: olha, nossa, que palavra, hein? Você viu que sabedoria? Mas não é isso. O que eles estão dizendo aqui é: olha, que sabe chão, hein? Sabe chão. Tipo assim, quem ele pensa que é? Para chegar aqui pregando bam, pregando bem, né? Explicando as profecias. Essa é a postura dessas pessoas. É esse tipo de admiração que está acontecendo aqui. Quem ele pensa que é? E aí vem a segunda parte, eles falam assim: e que maravilhas são essas que se fazem por suas mãos? Então quer dizer que até Jesus deve ter curado alguém ali. Alguém chegou doente naquela sinagoga que foi curado. Alguém pode até ter chegado endemoniado e foi liberto. Aconteceu algum milagre. Só que as pessoas não estavam pensando assim: nossa, que legal, fulano estava doente há 10 anos. Jesus chegou aqui em 10 segundos, curou ele. Que bom! Não, as pessoas estavam pensando assim: será que fez pacto? De onde que vem esse poder aí? Coisa estranha, hein? Estranho. Uma admiração, sim, mas negativa. Não era algo desejado, não era algo que eles queriam ver, não era algo que eles esperavam ver, não é algo que eles se alegraram em ver. E aí você vê a próxima pergunta deles: não é este o carpinteiro? E aqui, irmão, você percebe por que a admiração era negativa. Eles estavam acostumados a ver Jesus carregando pedra, cortando madeira, dando golpes de machado, puxando a serra. Era isso que eles estavam acostumados a ver Jesus. E aí chega Jesus, agora com discípulos, um grupo de pessoas seguindo ele, fazendo milagre, pregando, chega na sinagoga, acabou de chegar, chegou na quinta-feira, no sábado já está pregando. Eles falam assim: não. Eu quero ver ele continuar carregando pedra. Eu quero ver Jesus carregando tora. É isso que eu estou acostumado a ver Jesus. Jesus é o carpinteiro. Não é para ele ser o pregador, é para ele ser o carpinteiro. Não é para ele ser o mestre, é para ele ser o carpinteiro. É isso que eu estou acostumado a ver em Jesus. Então, por que ele agora deu de ensinar a Bíblia, expulsar demônio e curar enfermos? O que tem por trás disso, irmãos? Obviamente, o que tem por trás disso? Uma inveja? Será? Talvez? Você acha? Que esse pessoal estava com inveja? Porque os vinhateiros da vila continuavam sendo vinhateiros. Os plantadores de oliveira continuavam plantando oliveira. Os pastores de cabras continuavam pastoreando cabras. Mas Jesus, que era o carpinteiro, agora não é mais só um carpinteiro. Ele é o mestre. Ele tem discípulos. Ele prega. Ele ensina. Não é mais aquele menino ajudando José para cima e para baixo, buscando ferramenta. Agora ele é um homem. E agora as pessoas param para ouvir o que ele tem para dizer. E as pessoas ficaram com inveja, irmãos. Um desejo de que Jesus nunca mostrasse ser mais do que aquilo que elas estavam acostumadas a ver. Isso é muito triste quando acontece. Isso é muito triste quando acontece. Porque isso mostra uma pobreza de caráter e de mentalidade muito grande.
Poxa, nem o fato de que Jesus curou alguém que era querido para eles, que era conhecido na vila, que estava doente, precisava de ajuda, não deu para eles a motivação para ficar felizes por Jesus ser um mestre, um pregador. Nem o fato de que Jesus revelou coisas da Bíblia para eles que eles nunca tinham entendido, também não mexeu com eles. Então, claramente, essa postura negativa deles para com Jesus era pecado, certo? Era pecado. E tanto era pecado que a Bíblia diz que eles se escandalizavam nele. Se escandalizavam. E o que é o escândalo, pessoal? O que é o escândalo? Veja bem, o que é o escândalo? A palavra escândalo, ela vem de uma raiz, e é interessante porque essa palavra escândalo, ela é, na verdade, a transliteração da palavra original, né? No português. A palavra no grego é escandalon, então é isso. Significa tropeço, tropeçar. Escandalizar, escândalo é tropeço, escandalizar significa tropeçar. A Bíblia diz que eles se escandalizavam nele, ou seja, eles estavam pecando por causa dele. É isso, porque tropeçar é uma metáfora bíblica para queda, e queda é pecado, é uma queda moral, não é uma queda física, embora a palavra seja a mesma, mas é uma queda moral, é você fazer algo que você não devia fazer algo condenável, fazer algo que é pecado. Então essas pessoas estavam pecando por causa dele, certo? Elas estavam pecando porque elas viram Jesus pregar bem, fazer milagres, fazer maravilhas. Então, às vezes, irmãos, o escândalo ele é causado por um mal que alguém faz. Alguém faz o mal e isso faz outra pessoa fazer o mal também, ou fazer aquele mesmo tipo de mal, ou outro mal. Isso é um escândalo, certo? Isso é um escândalo. Quando você, pelo seu comportamento, destrói a fé das pessoas, quando você, pela sua atitude, faz as pessoas terem vontade de se afastar de Deus por sua causa. Então, por exemplo, quando um pastor comete um pecado grave e aquilo se torna um escândalo, por quê? Porque muitas pessoas se desviam por causa dele. Porque pregar o evangelho passa a ser mais difícil por causa dele, porque as pessoas vão falar, peraí, esse evangelho que você está pregando é o daquele cara lá? Aquele lá, o que abusou, o que adulterou, o que mentiu, o que roubou, o que maltratou, o que fez coisa errada. Então, quer dizer, é um escândalo, por quê? Porque aquele comportamento dele faz com que as pessoas pequem. Isso é possível. É possível que o comportamento de alguém faça com que outras pessoas pequem. Certo? Mas, ao mesmo tempo que você precisa entender que isso é real, que você pode escandalizar as pessoas ao seu redor, as pessoas do seu trabalho, a sua família, a sua casa, os seus amigos, e até mesmo, se dependendo da fama e do sucesso que você tem, pode escandalizar até um monte de desconhecidos que achavam que você representava algo que você na verdade não representa. Então, é possível, tá? Isso é real, isso acontece, isso é bíblico, isso é possível acontecer. No entanto, a Bíblia faz uma distinção em dois tipos de escândalo. Existe um escândalo que é o seguinte: você faz tudo certo, você faz tudo bem, e a pessoa peca porque ela viu você fazer o bem. A culpa é toda dela, você não tem nada a ver com isso. Continue fazendo certo, continue fazendo bem. Pronto. Porque você vê aqui que essas pessoas se escandalizavam nele, ou seja, por causa do que ele fez, por causa do que Jesus fez, por causa do que ele realizou, elas pecavam. Mas Jesus continuou puro, santo, sem pecado por toda a sua vida. E é interessante, nesse exato ponto, você percebeu o seguinte, eu falei para você lá no comecinho que a gente ia ver. Você lembra que eles viram Jesus crescendo? Eles viram Jesus, tudo que aconteceu na casa de Jesus, todo mundo sabia.
Olha aqui o que ele fala, olha que interessante. Filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas, de Simão. Ele sabia o que era Jesus, ele sabia o que eram os irmãos de Jesus, ele sabia o que era a mãe de Jesus. E quando eles se escandalizaram, eles não falaram assim, olha lá, não é esse aquele menino bagunceiro, não é esse aquele menino aprontador, não é esse aquele que... Não. Eles não tinham nada disso para lembrar de Jesus. A única coisa que eles tinham para lembrar de Jesus, que era na mente deles negativa e que tornava ele desqualificado para ser um pregador, não é este o carpinteiro? Não tem uma acusação pior para levantar contra Jesus do que ser carpinteiro? E não tem problema nenhum ser carpinteiro, na verdade. Não tem? Ótimo, se você for carpinteiro, aliás, eu vou falar para você. Vou dar uma dica aqui, né? Ó, carpintaria dá muito dinheiro, viu? É um bom trabalho. Principalmente hoje, marcenaria, se você aprender a trabalhar com madeira mesmo, se você sabe mexer com madeira, não é só MDF, meu amigo, Jesus hoje, se ele não fosse o Filho de Deus que morreu e ressuscitou pelos nossos pecados, fosse só o carpinteiro, ele estava bem, entendeu? Não ia faltar serviço, ia pagar bem. Mas essas pessoas não tinham nada do que acusar Jesus, então elas acusaram ele do quê? De ser o carpinteiro. O filho de Maria. Qual a pior coisa que você fez na vida, Jesus? Ser filho de Maria. E qual é o problema de ser filho de Maria? Nenhum. Então Jesus era santo. Todo mundo viu que ele era santo. Não tinha nada do que acusar Jesus. E agora ele continua sendo santo. O fato de que essas pessoas estavam escandalizadas por causa de Jesus era a responsabilidade toda delas. E aí, irmãos, vem uma questão que a gente tem que guardar no nosso coração, muito importante. Irmão, você fala assim, olha, eu preciso fazer a coisa certa, mas se eu fizer a coisa certa, as pessoas não vão entender. Se eu fizer a coisa certa, as pessoas vão se escandalizar. Se eu fizer a coisa certa, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Irmão, esse tipo de julgamento não cabe a você. Você não é Deus. Você não é o Senhor de todas as coisas. Você não está sentado no trono nas alturas governando o universo. Certo? Então isso significa que você é servo. Você faz a vontade do seu superior, do seu Deus. Ele se preocupa com as consequências. Ele se preocupa com o que as pessoas vão pensar. E deixa eu dizer uma coisa para você, ele não se preocupa. Se alguém tinha que se preocupar, é ele que deu a ordem. Ele não se preocupa. Jesus podia ter pensado quando ele chegou em Nazaré, eu vou pregar, o pessoal não vai gostar, porque eles estão acostumados a ver eu carregando pedra e madeira e com farpa na mão. Eles não vão. A hora que eles verem eu com a Bíblia na mão explicando, eles não vão gostar. Aí eles vão ficar, eles vão escandalizar, vão pecar. Quer saber? Não vou nem pregar aqui em Nazaré. Não. Jesus vai pregar em Nazaré, porque pregar em Nazaré é necessário, pregar em Nazaré é preciso. Nazaré precisa ouvir a palavra da verdade. Mas Nazaré vai se escandalizar se Jesus pregar em Nazaré. Jesus prega mesmo assim. Não deixa de pregar. Ele prega em Nazaré, mesmo as pessoas se escandalizando com isso. Então, às vezes, irmãos, você vê que o diabo, ele manipula a mente dos servos do Senhor. Os filhos de Deus não obedecem à palavra do Senhor e acham que estão fazendo a coisa certa porque estão evitando escândalo. Você sabe que uma das coisas que eu tenho visto acontecer, isso recorrentemente, e nos últimos anos muito mais, depois da pandemia, parece que isso multiplicou. Escândalos estourando de pastores que cometeram abusos ao longo de anos e que foram conhecidos, seus abusos foram conhecidos. No Brasil e fora do Brasil, pastores famosos, líderes famosos de igreja, e até não só da igreja, mas fora da igreja nós temos visto isso acontecer, mas para nós interessa dentro da igreja, porque nós somos crentes, interessa para nós o que acontece dentro da igreja, e o pior escândalo não é o fato de o pastor ter feito aquilo. O que eu tenho visto em todos esses casos é que o pior escândalo é o conselho da igreja, o presbitério, toda a liderança que sabia que ele estava fazendo aquilo e não fez nada.
E aí geralmente quem está investigando a situação vai conversar com essa liderança que estava ao redor, que sabia o que estava acontecendo e não fez nada. Por que vocês não fizeram nada? Qual que é a resposta? Ia causar escândalo. E nós achamos que ia ter problema, porque se a gente fizesse alguma coisa, se a gente denunciasse, se a gente falasse, ia ter escândalo. Bom, não evitou escândalo e desobedeceu a palavra do Senhor e agora se tornaram cúmplices do pecado porque não cumpriram a palavra de Deus. Antes tivessem denunciado, antes tivessem causado o tal escândalo, fazendo a coisa certa e não se acovardando e mentindo. Então, irmãos, nós olhamos esses casos e eles parecem óbvios para nós. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Será que nós não estamos fazendo isso na nossa igreja? Será que nós não estamos fazendo isso na nossa vida particular, na nossa vida privada, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família? Porque nós estamos falando assim, não, mas o que vai acontecer se eu fizer a coisa certa? Não cabe a você decidir se fazer ou não fazer o que te foi mandado. Você faz o que Deus mandou. Ponto. Deus cuida das consequências. Deus nos deu na sua palavra uma direção para a nossa vida, irmãos, e nós temos que fazer. Você prega o evangelho a tempo e fora de tempo, você fala a verdade, você é honesto, você é justo, você faz o que é certo, você ama o seu próximo, você ama o seu Deus e ponto. Acabou. É isso que a palavra manda. Obedece. Nós temos que ser crentes a esse nível. Nós temos que ser como o Senhor. Jesus não sabia que eles iam se escandalizar. Claro que ele sabia. Ele é homem, sim, mas ele também é Deus. Agora a questão para Jesus é, escandalizando-se ou não se escandalizando, eles precisam do evangelho, eles precisam da minha pregação, eles precisam que eu chegue. E ele tinha começado em outra cidade. Jesus não começou em Nazaré, ele começou em Cafarnaum, ele foi para outra cidade começar o seu ministério. Começou lá em Cafarnaum, pregou, a coisa bombou, foi muitas almas, fez muitos milagres, e aí depois de um tempo, ele decide voltar para Nazaré, falando, Nazaré, preciso ouvir essa mensagem. E aí ele vai para Nazaré e prega, sabendo que as pessoas vão se escandalizar, e tudo bem para ele não vai se manchar pelo fato de que elas estão se escandalizando, mas ele vai estar com as suas mãos limpas do sangue delas, porque ele pregou para elas, e elas tiveram a chance de ouvir, Talvez você pensar, por exemplo, em alguns desses pastores, eu lembro de um caso de um pastor que eu admirava demais, amava muito, doeu no meu coração quando eu fiquei sabendo o escândalo que estava escondido ali, sendo nutrido há décadas. E ele, muito jovem, já tinha começado aquelas práticas horríveis, e aquilo foi se tornando conhecido da liderança, mas ninguém fazia nada. E eu fico pensando se talvez lá no começo alguém tivesse denunciado a situação, chamado a atenção dele, falado para ele, você precisa mudar isso, você precisa corrigir isso. Se ele tivesse corrigido a sua vida lá no começo e tivesse pedido perdão e tivesse mudado a sua história, quem sabe hoje ele poderia ser um pastor, né? Transformado, abençoado, restaurado. Mas alguém ficou com medo do escândalo e não falou nada. Ele também ficou com medo do escândalo, não tratou, não cuidou. E aquilo se multiplicou. E depois, quando ele estava bem grande, quando ele era conhecido mundialmente, quando o ministério dele era um ministério bilionário, com igrejas imensas espalhadas pelo mundo, inclusive no Brasil, a bomba estourou. E o golpe foi muito pior do que teria sido 40, 50 anos atrás, quando começou tudo. E ele teria sido corrigido, teria sido sarado, talvez restaurado, talvez não, mas a questão não é essa. A questão é o que é a coisa certa a se fazer. Nós temos que fazer e deixar o resultado nas mãos do Senhor. Agora, se a pessoa se escandaliza por algo mal que nós fizemos, então nós temos responsabilidade. Mas não se é por algo bom que nós fizemos. E aí, qual é a resposta de Jesus para eles? Não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. Agora, veja só. Nós temos que ver várias questões aqui. Primeiro, Jesus não está dizendo que todo profeta
não tem honra na sua casa. Jesus está falando, todo profeta tem honra, exceto na sua casa. Certo? Então o que ele está querendo dizer? Olha, não quer dizer que se um profeta tem honra na sua casa, ele necessariamente é um falso profeta. Por que eu falo isso? Porque Jesus foi rejeitado inicialmente pelos seus. Até Maria, a gente viu ali, é possível que tenha se envolvido numa situação em que ela foi para amarrar Jesus, trazer ele de volta para casa achando que ele estava louco. Até ela, é possível. Agora, depois, fica muito claro que Maria entendeu e que os irmãos de Jesus entenderam. Por exemplo, na sua Bíblia, existe um livro chamado Tiago. Esse Tiago, que está aí na sua Bíblia, foi escrito pelo irmão de Jesus. Na sua Bíblia tem um livro chamado Judas. Esse Judas que está aí na sua Bíblia é esse Judas que está aqui no versículo 3. Irmão do Senhor. Irmão de Jesus. Bom, então quer dizer que Tiago e Judas e os demais irmãos do Senhor se arrependeram de ter descrido do Senhor, se converteram e passaram a honrar Jesus como profeta verdadeiro. Bom, tá. Então isso significa que se um profeta não pode ser honrado na sua casa, isso significa que Jesus não poderia ser honrado por Tiago e Judas, mas ele foi. Então, veja, o que Jesus está dizendo não é que todo profeta verdadeiro não pode ter honra na sua casa, mas ele está dizendo que muitos profetas não têm honra na sua casa. Todo profeta tem honra. Vai ter alguém no mundo que vai perceber que a pessoa está pregando a palavra de Deus. Mas é muito possível que na sua casa isso se torne algo, pelo menos inicialmente, que não é identificado. Então, não é um problema você ter uma família unida. Não é um problema quando um pastor tem a sua esposa reconhecendo ele como homem de Deus e os seus filhos reconhecendo ele como homem de Deus. Pelo contrário, é um problema quando ele não é reconhecido pelos seus filhos e pela sua esposa. Isso é um problema. Isso é um problema grave. A Bíblia fala que os filhos dele têm que ser tementes ao Senhor. Então, se um pastor tem filhos que não são tementes ao Senhor, ele está desqualificado. Pronto, é isso. Okay? Se os meus filhos não forem tementes ao Senhor, irmãos, e eu não tomar iniciativa, me chamem para conversar, fala, pastor, então você lembra que está escrito lá na Bíblia? Agora eu não tenho que procurar outro pastor. E tá certo, é isso. A minha função primordial é na minha casa trazer a palavra de Deus para os meus filhos. E se os meus filhos não se converterem, quer dizer que eu não estou sabendo levar o evangelho nem para as pessoas que estão mais submetidas à minha autoridade. Quanto mais para os seus filhos. Por que você vai confiar os seus filhos para eu pregar para eles se eu não estou pregando nem para os meus? Então, tem essa questão, certo? Mas, ao mesmo tempo, é possível você olhar, por exemplo, talvez, a minha mãe não se convertendo. Talvez você vai ver isso na casa de um profeta em que a família dele tem uma certa dificuldade de entender o que Deus está usando ele para fazer. E Jesus está falando, isso é meio que normal, infelizmente. Infelizmente isso é normal. Agora tem 4 coisas aqui que a gente precisa prestar atenção nesse texto. Primeiro, Jesus é profeta, porque ele fala de si mesmo como profeta. Não existe profeta sem honra, exceto na sua própria casa. Ele está chamando a si mesmo de profeta. Profeta por excelência. Ele fala a palavra de Deus. E ele fala a palavra de Deus de um jeito especial, de um jeito que ninguém mais jamais falou. Todos os profetas antes dele eram só uma preparação para ele. Então Jesus é o maior profeta de todos, porque ele é o próprio Deus falando com o homem. Segundo ponto, que um profeta verdadeiro deve ser honrado. Alguém que traz a palavra de Deus precisa ser honrado. E a honra que se dá a um profeta, irmãos, de acordo com isso que Jesus está nos ensinando aqui, não é presentes caros, homenagens. Não. O que é que Jesus queria que essas pessoas fizessem? Ouvissem. Ouvissem o que ele estava dizendo.
Essa é a honra que você dá para um profeta, é a grande alegria de um profeta, que as pessoas ouçam o evangelho que ele está pregando e acreditem, abracem a mensagem. Terceiro, as pessoas têm uma tendência a não honrar um profeta que é do seu convívio. Então, quanto mais proximidade, quanto mais conhecimento uma pessoa tem com o profeta, menos valor ela dá para o que ele tem a dizer. Isso é interessantíssimo, né? Isso é interessantíssimo. Então, irmãos, e a última coisa que fica muito clara é que isso não devia ser assim. Jesus não fala isso como, olha, tem que ser assim. Ele fala isso no sentido de é um erro repetido, mas não devia ser assim. Nazaré, você devia me ouvir. Cidade de Nazaré, você devia prestar atenção no que eu tenho para dizer. Vocês não estão me honrando só porque vocês acham que me conhecem, só porque vocês acham que sabem que eu sou e vocês acham que eu devia estar lá na carpintaria. Então vocês não estão dispostos a me ouvir. Mas, irmãos, infelizmente não é assim só com o profeta, sabia? Assim também é com o pai e a mãe. O filho, ele não ouve o pai e a mãe que ama ele, que se preocupa com ele, que perde o sono por causa dele, mas ouve o amigo que nem sabe direito quem que ele é. Nunca trocou uma fralda dele, mas o amigo sabe, né? Muitas vezes a esposa e o esposo não ouvem-se mutuamente um ao outro que fez voto para estar junto, não. Mas houve um terceiro, um fulano, uma fulana que está lá, que não tem nada a ver com a família, que não é pai dos filhos, que não está nem aí. Aquela pessoa que é importante, aquela pessoa que sabe a verdade. O esposo, a esposa, o cônjuge, não tem valor nenhum a opinião do cônjuge. Né? Então, assim, se você tem essa dificuldade, até mesmo para ouvir um cônjuge, um pai, uma mãe, um irmão que nem é profeta, imagina se virar profeta. Aí se virar profeta fica mais difícil ainda. Você, eu já senti o cheiro do seu pum. Eu sei quem você é. Aí, você está entendendo? Parece que o convívio destrói o respeito. O convívio diminui a admiração. E não devia ser assim, porque qual é essa ilusão que você acha que essa pessoa desconhecida não come feijão, não tem problema igual todo mundo? Não. Então, assim, o que acontece? Infelizmente, muitas vezes, irmãos, pastores, você percebe, sabe aquele pastor de sucesso que chega no púlpito, as luzes brilhando assim, plof, 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 e ele com aquele ternão brilhante, sobe no púlpito e tal, ele fala, a pessoa nem, ele fala, seu paz do Senhor, ele fala, nem paz do Senhor, ele fala, boa noite, as pessoas já estão chorando. O cara chega lá, a unção é tremenda, aleluia. Por quê? Por que que funciona? Porque ele nunca chamou ninguém para tomar um café com ele. Ninguém sabe quem que é esse cara. Ninguém nunca viu ele dentro de casa. É por isso. É por isso. Pastores gostam de manter, às vezes, uma certa distância do povo para criar essa aura de esse sentimento de que eu sou especial, eu sou importante. Essa ideia de superstar, de celebridade, o pastor celebridade. Isso faz parte de uma ideia de que, olha, se essas pessoas tiverem proximidade comigo, elas vão parar de chorar na minha pregação, vão parar de admirar o que eu tenho a dizer. Por quê? Porque elas me veem direto, sabem quem eu sou, conhecem as minhas fraquezas. Devia ser assim, irmãos. Devia ser assim. Era para ser desse jeito? Claramente Jesus dá a entender que não. Então, irmãos, vem essa parte triste do texto, e não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Então, assim, não é que ele não fez nada, é que ele fez muito menos do que ele poderia fazer. E aí vem um ponto interessante, porque você vê às vezes, principalmente dos pastores neopentecostais, pessoal da prosperidade,
Se a pessoa não recebe a cura, o milagre que ele prometeu, a culpa é sua, você não teve fé, certo? Você não teve fé e é por isso que o milagre não aconteceu. Isso é errado, isso é ruim, isso é mal, isso não devia ser desse jeito. Isso é falso. Nem sempre o milagre não acontece só porque você não cumpriu lá o nível de pensamento positivo que o pregador queria que você tivesse. Não é isso que Jesus está falando aqui. Não é isso que Jesus está falando. Mas veja, se esse abuso existe, por outro lado, também é verdade que fé em Jesus é absolutamente necessária para que milagres aconteçam. E se essa fé não está presente, muitas coisas que poderiam acontecer não vão acontecer porque a fé não está presente. Então, irmãos, quantas coisas poderiam acontecer na minha vida, na sua vida, se nós estivéssemos com o coração totalmente entregue ao Senhor, confiando quem Ele é, o verdadeiro profeta que Ele é e a verdade que Ele ensina. E aí vem uma outra admiração, porque a Bíblia fala que Jesus fica admirado da incredulidade deles. Por quê? Não havia de fato razão nenhuma para eles serem tão incrédulos. Não tinha. Por isso, irmãos, que não devia ser assim, não era para ser assim. Não é porque você tem um convívio que então agora a pessoa não pode ser mais do que você acha que ela é. Ela pode ser. E ela provavelmente é. Nós temos que ter o coração mais aberto para o potencial do que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Mas muitas vezes nós destruímos a possibilidade, o caráter da pessoa dentro do nosso coração por causa do convívio. E aí cria-se esse tipo de monstruosidade em que a pessoa, para manter uma aura de poder e de glória e sei lá o que, ela tem que manter uma distância. O que é óbvio que Jesus não quer fazer e não fez, porque ele não manteve distância dessas pessoas. Se fosse algo que Jesus concordasse, ele tinha criado essa distância, mas ele não criou. Mas, Senhor, se você deixar elas próximas de você, elas nunca vão acreditar em você. Pois então não acreditem, mas eu não vou fazer o que é errado. De novo, lembre-se, Jesus não vai deixar de fazer o que é certo só por causa da reação das pessoas. É certo? Ah, mas eles vão se escandalizar. É certo. É certo. Então faz. E o que é que Jesus faz? Logo em seguida, percorre as aldeias vizinhas ensinando. Poxa, Jesus, pessoas ficaram escandalizadas lá, ninguém quis ouvir, o que você vai fazer? Vou tentar de novo. Não. Vamos para a próxima. E essa é uma coisa que às vezes a gente tem dificuldade, irmãos, de entender que realmente tem vezes que a gente tem que simplesmente sacudir a poeira dos pés e ir para a próxima. Jesus não ficou para sempre insistindo com pessoas que não queriam acreditar no evangelho que ele estava pregando. Não quer? Já te dei toda a oportunidade, já te expliquei, já te ensinei, já te amei, já te abracei. Próxima aldeia. Se quiser vir, a porta está aberta. Estou indo para lá, tá? Estou indo na próxima aldeia. Pode vir, não tem problema. Mas eu não posso ficar perdendo o tempo. Jesus tinha um tempo limitado para fazer tudo que ele tinha que fazer. Então ele não podia dar todo o tempo da sua vida a uma aldeia que claramente havia rejeitado ele. Não tem nada de errado nisso, irmãos. Não tem nada de errado nisso. Na verdade, nós não temos a obrigação de continuar insistindo para sempre com aqueles que rejeitam e desprezam a mensagem do Senhor. Tem um versículo em Tito 3,10 que Paulo fala assim, olha, ao homem herege, você repreende ele 1 ou 2 vezes. Se ele não se converter, evita ele. Sai de perto. Sai de perto, não gaste seu tempo com ele. Então, irmãos, isso tem que estar claro para nós, porque o diabo ele vai tentar fazer você ficar ali girando na rodinha, entendeu? Sabe o rato que fica na rodinha correndo? Não vai chegar na rodinha e fica a noite inteira. Quando você vai lá, ele está no mesmo lugar. Está no mesmo lugar. Quando existem muitas almas para ser alcançadas, muitas vidas para ser salvas,
E nós precisamos pregar o Evangelho para todas elas. Além disso, também fica claro que se nós tratamos Jesus com desprezo, o Senhor pode nos rejeitar. Se nós tratamos Jesus com desprezo, pode ser que os profetas que Ele nos envia, as pessoas que Ele manda para falar conosco, podem ir embora e o bonde passar. Então, irmãos, nós temos que aproveitar a oportunidade. Quando a palavra nos é trazida, abraçar, receber, amar. Como teria sido a história de Nazaré se, quando Jesus chegou lá, eles tivessem crido? Quantas pessoas mais teriam sido curadas? Quantas famílias teriam sido transformadas? Talvez Nazaré teria entrado no mapa do mundo antigo. Mas como Nazaré rejeitou o Senhor, eles perderam a oportunidade. Passou. E como diz aquele louvor, né, irmãos? Você dormiu o sono da indolência. O anjo passou e você perdeu a bênção. Então não podemos. Amém? Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu amor, pela tua graça, a tua misericórdia. O Senhor que tem falado conosco, Pai. Enche-nos do teu Espírito, Senhor. Fortalece-nos na fé. Dá-nos a graça, meu Pai, de ouvir a tua palavra, de sermos transformados por ela. Em nome de Jesus, Pai, de recebê-la com amor no nosso coração e de nos consagrar a ela. Em nome de Jesus, Pai. E de vivê-la, Senhor, meu Deus, a todo custo, fazer o que é certo. E não nos importar muito com a consequência, Senhor. Simplesmente obedecer a tua palavra e fazer a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.